Olá, sou Carlos Alberto Lopes e apresento o resumo Um ensaio sobre o necrochorume para uma proposta de prática educativa relacionada à química. O contexto da pandemia ocasionado pelo Covid-19 trouxe impactos mundiais, afetando comportamentos, sociedade, economia, entre outros. Foi nesse momento que a morte teve um destaque na mídia, falando sobre o necrochorume e suas questões ambientais. A pergunta que ficou é como pode ser trabalhada a questão do necrochorume na educação? Pois trata-se de um tipo de poluição, como a sonora, da água ou a do lixo. Para responder essa pergunta, realizou-se uma pesquisa bibliográfica. O primeiro passo foi elencar palavras-chave em português e inglês, o que aumentou a abrangência do resultado. As palavras, então, foram necrochorume, plano de aula, educação, entre outros, e os seus correspondentes na língua inglesa. E foram aplicados em 6 repositórios digitais para ver quais eram as produções acadêmicas relacionadas à educação e atividades em salas de aula para o ensino médio. A primeira tentativa foi uma busca mais específica, composta por necrochorume, plano de aula e educação, mas o retorno foi nulo. Então optei por uma busca menos restritiva, fazendo a busca apenas com o necrochorume, resultando em 685 artigos. A leitura dos resumos contribuiu para classificá-los nas áreas de conhecimento, resultando em engenharia civil, gestão urbana, direito ambiental, entre outros, que se devem ao fato do enfoque voltado para a parte técnica, no caso, a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que dita as regras para evitar a contaminação. Como não houve retorno para a área de educação, se propõe uma metodologia de ensino abordando a temática do necrochorume. Essa ação é importante, porque o falecimento é um processo natural, além de vir de encontro com a BNCC, que diz argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável. Contribuindo para refletir e entender a temática junto com os alunos, inicia-se com um vídeo animado sobre o processo de uma possibilidade de contaminação do solo e como pode chegar ao lençol freático. Após esse entendimento, é explicado a parte química, por exemplo, as fórmulas da putrescina, cadaverina, amônia, entre outros. Ao final da proposta, estimula-se uma discussão sobre possíveis ações a serem adotadas para um processo ambientalmente adequado. Abordagem de cristais líquidos no ensino médio com ênfase na química orgânica. A tecnologia faz parte das diversas atividades que desempenhamos e está presente em diversos produtos tecnológicos, como tablets, celulares, computadores, entre outros. No entanto, desconhecemos as substâncias que fazem parte da arquitetura destes produtos, como as telas de monitores de cristal líquido. Os cristais líquidos são substâncias que, em determinadas condições, apresentam as propriedades de sólido e líquido simultaneamente. Assim, o tópico cristal líquido pode ser explorado no ensino de química orgânica, visando contextualizar os conteúdos de química com o tópico cristal líquido. A metodologia utilizada foi a leitura e discussão de questionários sobre os textos envolvendo o tópico cristais líquidos. Os estudos dirigidos eram preparados juntamente com um texto, onde os alunos deveriam exercitar as habilidades de pesquisa, leitura, compreensão e interpretação textual para promover a atividade em química orgânica. Também foi realizado um experimento sobre misturas de cristais líquidos, onde os alunos conseguiram observar na prática as propriedades dos sólidos e líquidos simultaneamente. E também buscando a integração entre universidade e escola, no ano de 2021, o orientador fez visitas à escola, trazendo um pouco do contato da universidade através de experimentos e discussões sobre o tópico cristal líquido. As atividades aplicadas no ano de 2021 foram 4 estudos dirigidos e um experimento sobre misturas de cristais líquidos. Os estudos dirigidos foram enviados em formato de questões para os alunos através da plataforma Google Sala de Aula, assim como os textos. As atividades desenvolvidas no ano de 2021 foram realizadas no modo remoto e presencial simultaneamente. No entanto, grande parte dos estudantes permaneceu no modo remoto devido à situação da pandemia, o que ocasionou uma baixa participação nas atividades.
Algumas das contribuições dos estudos dirigidos na aprendizagem foram identificações das funções orgânicas, conhecimento sobre cristais líquidos e a aplicação dos cristais líquidos no cotidiano. A turma era composta por 23 alunos e neste gráfico podemos observar que grande parte dos alunos participantes atingiu o objetivo proposto. Aqui estão apresentadas algumas fotos da realização do experimento sobre misturas de cristais líquidos, onde os alunos conseguiram observar na prática as propriedades descritas sobre os cristais líquidos. Ainda neste ano de 2021, houve a visitação do orientador à escola, e no ano de 2022 está prevista a reaplicação dos estudos dirigidos e a visitação aos laboratórios de pesquisa da universidade com a turma de terceiro ano do ensino médio do presente ano. Os dados preliminares coletados demonstram que a proposta sobre cristais líquidos é viável e tem potencial para ser aplicada. Nesse 41º encontro de debate sobre ensino de Química, trago um resumo do trabalho intitulado Avaliando as concepções prévias de estudantes do ensino médio sobre fenômenos cotidianos para introduzir o tema cinética química. O ensino de Química, que frequentemente é pautado em cálculos matemáticos, acaba gerando um certo distanciamento dos alunos pelos conteúdos de Química, e quando se trata especificamente de cinética química, que é um conteúdo que envolve esses cálculos matemáticos, os alunos acabam tendo aí certa dificuldade também em entender esses conteúdos. Então, quando se tem uma abordagem voltada para o cotidiano, os alunos acabam tendo melhor assimilação desses conteúdos. Esses conteúdos podem, então, ser contextualizados com questões do cotidiano, com vivências existentes dentro da própria casa. Essa pesquisa tem uma abordagem qualitativa, na qual no primeiro momento foi aplicado a um grupo de 39 alunos um questionário, esse questionário voltado a situações cotidianas, que vai aí desde armazenamento de alimentos, ao cozimento desses alimentos de forma mais rápida utilizando panela de pressão, o acondicionamento de medicamentos em frascos âmbar, o porquê de, ao alvejar roupas, deixar essas roupas expostas ao sol. E uma vez aplicado esse questionário, posteriormente será desenvolvido com esses alunos alguns experimentos voltados também a esses fatores influenciadores da cinética química, e a finalidade é fazer um levantamento prévio das concepções voltadas aí a esse estudo da cinética química. Então, nesses questionários, podemos observar que a maioria dos alunos propuseram respostas voltadas a conhecimentos populares, e uma outra parte tentou, esforçou-se aí o máximo para fazer o uso de linguagem científica. Então, a intenção é que nesse trabalho possamos então fazer a aplicação de um experimento que tenha cunho investigativo sobre fatores cinéticos que afetam a velocidade das reações, e posteriormente a reaplicação desse mesmo questionário para que o aluno possa fundamentar as respostas baseadas então em conhecimentos, em conceitos de cinética química. Agradeço então a todos os envolvidos, agradeço também a CAPES pelo auxílio financeiro, e aqui estão algumas referências que foram utilizadas então no desenvolvimento desse trabalho. Muito obrigado. Olá, meu nome é Bruna Clauque Mesa Casa. Juntamente com a Letícia Zambuja Lopes, construímos o seguinte trabalho: Conhecendo o Etanol, atividade investigativa no ensino de Química Orgânica. Refletindo sobre o ensino de Química Orgânica, abordando o tema de funções oxigenadas, comumente é trabalhado de forma que os alunos utilizam a memorização para fórmulas e conceitos, tornando este ensino pouco significativo ao aluno. Logo, mostra-se a relevância que as atividades investigativas possuem para o ensino da ciência. Essas incentivam a busca da pesquisa, da investigação e da discussão, tornam-se necessárias buscando não somente a aprendizagem, mas algo que torne também atraente e instigante ao aluno. O objetivo desse trabalho foi investigar em que medida uma sequência didática, por meio de atividades investigativas, contribui para o ensino de Química e aprendizagem de Química Orgânica no ensino médio. Essa atividade foi desenvolvida em turmas de terceiro ano do ensino médio, em 2 turmas, em uma escola pública no município de Estância Velha. Foi feita através de uma sequência didática,
realizado em 4 momentos, onde cada momento constituiu-se de 2 períodos aula, totalizando 8 horas. No primeiro momento, foi questionado aos alunos onde podemos encontrar o etanol, levantando desta forma os conhecimentos prévios dos alunos. Após, foi apresentada e trabalhada a função oxigenada a álcool. No segundo momento, foi realizada uma atividade investigativa sobre o teor de etanol na gasolina, realizada no Laboratório de Ciências. No terceiro momento, a turma foi dividida em 4 grupos para realizar uma pesquisa sobre 4 temas relacionados ao etanol: fabricação, combustível, ação no organismo e prevenção de doenças. No quarto momento, foi realizada a apresentação da pesquisa, bem como a socialização e a discussão dos temas. No primeiro momento, o questionamento prévio mostrou que os alunos relacionaram a substância etanol apenas à utilidade de combustível. Ao trabalhar a função oxigenada a álcool e suas características, os alunos puderam perceber que o etanol está presente em diversas substâncias do nosso cotidiano. No segundo momento, através da atividade do teor de etanol na gasolina, foi levantada as seguintes questões: a gasolina que utilizamos no nosso automóvel está de acordo com os parâmetros estabelecidos por lei? O que acontece se utilizarmos uma gasolina adulterada? Existe alguma lei que defenda o consumidor? Criando desta forma um momento de discussão e investigação sobre a temática proposta. No terceiro e quarto momento, que foi a pesquisa, apresentação e socialização, os alunos trouxeram várias curiosidades, como matérias-primas para a fabricação do etanol, os primeiros automóveis, linha do tempo desde sua fabricação e utilização, vantagens e desvantagens no meio ambiente com a utilização deste combustível, abordagens sobre a lei seca, metabolismo no organismo, importância da utilização do álcool gel na prevenção de doenças como coronavírus, gripes e resfriados. O uso de atividades investigativas para ensino de química orgânica no tema de funções oxigenadas possibilitou criar um ambiente de aprendizagem significativa que tem por característica, como afirma Moreira, pela interação entre os conhecimentos prévios e conhecimentos novos, construindo desta forma novos significados ao conhecer as características do etanol, desde sua fabricação até suas demais utilidades. Obrigada. Olá, sou a professora Melina Torti Borges, sou licenciada em Química pela Universidade Federal do Pampa e desde 2014 trabalho na Escola Estadual de Ensino Médio 15 de Junho. A Escola 15 de Junho fica localizada no assentamento Conquista da Fronteira, no interior do município de Ovelha Negra. A partir do terceiro trimestre de 2018, começamos a desenvolver um trabalho com a turma de primeiro ano do ensino médio. Essa turma tinha 8 alunos. O objetivo desse trabalho era de proporcionar a esses alunos aulas diferenciadas, aulas motivadoras, que saíssem do contexto quadro, caderno, para que esses alunos interagissem mais com a professora, entre os colegas, participassem mais das aulas de Química. O trabalho foi denominado Química Tipo Show. Química Tipo Show é um jogo baseado no jogo Quest Junior, que é um jogo de perguntas e respostas sobre conhecimentos gerais. O Química Tipo Show, como o próprio nome diz, é um trabalho, um jogo baseado na disciplina de Química, nas suas aplicações e curiosidades sobre a Química. O jogo foi totalmente desenvolvido pelos alunos. Eles confeccionaram um tabuleiro baseado na tabela periódica, o questionário. Para a elaboração e confecção do jogo, os alunos se reuniam uma vez por semana na biblioteca da escola. Isso proporcionou a eles um grupo de estudo, porque, querendo ou não, eles estavam estudando a disciplina de Química, eles estavam estudando o conteúdo, pois eles trabalhavam com os livros didáticos utilizados em sala de aula, porque por mais que o meio de pesquisa mais moderno seja a internet, na nossa escola esse acesso é precário. Então foram utilizados livros didáticos para a elaboração do questionário. O jogo foi aplicado também nas outras turmas daquele ano, na turma de terceiro e na turma de primeiro ano do ano de 2019, que jogaram e responderam um questionário sobre se gostariam de que essa atividade fosse desenvolvida com eles também, nas turmas deles. A maioria dos alunos disseram que sim, que gostariam de ter aulas desse tipo, aulas mais dinâmicas, aulas mais didáticas, né? O jogo fica hoje exposto na biblioteca da escola. A turma que tiver interesse, os alunos que tiverem interesse, é só ir na biblioteca, retirá-lo e jogar.
Olá, meu nome é Tainá Róspede, sou coautora do resumo intitulado Tensões de Bayer no ciclo hexano, analisando o potencial de um modelo didático na percepção de professores, junto com o pesquisador José Eusébio Simões Neto. Bom, em relação aos modelos didáticos, esse tema ele tem como função principal a representação do conteúdo e os modelos eles são muito utilizados para demonstrar fenômenos em ensino de ciências no geral e em especial na química. Alguns autores como Mortimer, Machado e Romanelli já abordaram teorias envolvendo a representação da realidade para simplificar o entendimento de conteúdos. O nosso trabalho tem como foco o contexto dos compostos cíclicos que apresentam tensões angulares. E com isso, diversas conformações são possíveis, como, por exemplo, as conformações presentes no ciclo hexano, a partir de tensões angulares presentes, ou seja, as tensões de Bayer. Pensamos num modelo didático feito a partir de materiais de baixo custo, acessíveis e que pode ser facilmente utilizado por professores em sala de aula. Para a validação dessa proposta de modelo didático, entrevistamos 4 professores do ensino de Química, ensino básico e superior, com as 3 seguintes perguntas. O modelo tem potencial para ser utilizado em sua sala de aula? Como você poderia utilizar o material em aulas de Química? Você teria sugestões para a melhoria do material? E os 4 docentes de Química, tanto da educação básica como do ensino superior, a maioria respondeu respostas positivas em relação ao modelo didático, destacando a possibilidade da abordagem do conteúdo de Química Orgânica, a simplicidade também e a possível utilização em turmas especiais, por abordar essa questão representacional mesmo, e a utilização também em estudo de caso. E apenas um dos professores entrevistados, ele respondeu de forma negativa, mas em relação a não tratar do assunto conformação do ciclo hexano em suas aulas. Bom, tivemos sugestões em relação à melhoria do aspecto visual do modelo, pintar, etc. E com isso, com as respostas em relação às perguntas abordadas, tivemos a validação desse modelo didático, dessa proposta, e esse modelo ele apresenta um grande potencial em relação à aplicação em sala de aula. Obrigada pela atenção. Olá, gostaria de cumprimentar a todos. Meu nome é Bruna Dan e esse trabalho tem como título Capacidade antioxidante dos extratos da casca de Rhizophyra mangbe, uma abordagem contextualizada no ensino de Química Analítica. Esse trabalho contou com a colaboração dos autores Isabel Achaffel, Gabriel dos Santos, Lília Azevedo, Rafael Ferreira e Paulo Moura, e nós somos da Universidade Federal do Espírito Santo. A planta Rhizophyra mangbe é uma planta típica de regiões de manguezais e possui um papel social e cultural importante no cotidiano da população brasileira e de outros países. No Espírito Santo, a casca da planta é utilizada em uma das etapas de confecção da panela de barro capixaba, um dos símbolos culturais do nosso estado. Em outros lugares do mundo, a planta é utilizada para fins terapêuticos devido à presença de compostos antioxidantes. O objetivo desse trabalho foi verificar as potencialidades de uma abordagem contextualizada, partindo da planta Rhizophyra mangbe, em conexão com os assuntos tratados na disciplina em que os alunos estavam cursando. Foram 27 estudantes matriculados na disciplina de Química Analítica 4, que frequentam a Universidade Federal do Espírito Santo no curso de Química Bacharelado. Foram 6 encontros totalizando 18 horas. Os alunos conheceram de perto a planta no manguezal e a utilização da casca da mesma em uma das etapas de confecção da panela de barro capixaba. Em laboratório, realizaram aulas experimentais aplicando os princípios da espectrofotometria e da cronoperometria para determinar a capacidade antioxidante de diferentes extratos da casca da Rhizophyra mangbe. Ao final, os alunos elaboraram um produto com o seguinte propósito: como a química pode trazer informações científicas e contribuições para as paneleiras e sociedade. Como resultados, ao aproximar o estudante da planta, os alunos apontaram as características do extrato da planta, a composição química com propriedades antioxidantes e também a otimização do modo de extração da casca.
Os alunos elaboraram suas próprias questões-problemas e, a partir delas, iniciaram um processo de investigação por meio de aulas práticas e pesquisas científicas. Em relação aos resultados das aulas experimentais, os alunos conseguiram estabelecer uma hierarquia antioxidante dos diferentes extratos da casca da Rhizophora mangli e também elaboraram produtos para divulgar os seus resultados. Os alunos produziram vídeos audiovisuais e também postagens em redes sociais. Como conclusão, a teoria e prática abrangeu os aspectos ambientais, históricos e culturais interligados ao campo da ciência, e as atividades trabalhadas mobilizaram habilidades tais como colaboração, criticidade, comunicação, criatividade e capacidade de argumentação com base no conhecimento químico que eles aprenderam na disciplina. Meu muito obrigada. Oi, eu sou Ana Paula Bravanger Lentz, estudante da Universidade Federal da Fronteira Sul, e esse trabalho foi feito juntamente com minhas colegas Caroline e Cláudia e com as professoras Mariana, Danusa e Lisiar. O trabalho trata sobre a análise da qualidade da água no município de Cerro Largo, Rio Grande do Sul, uma ação que atua na interação entre áreas do curso de Química Licenciatura com a temática Meio Ambiente. Esse estudo foi desenvolvido nos componentes curriculares de Química Analítica Qualitativa e Cálculo 1, da terceira fase do curso de Química Licenciatura da Universidade Federal da Fronteira Sul, sendo desenvolvidos por atividades definidas no colegiado do curso, isso segundo o PPC 2018 na página 33. A temática integradora da terceira fase foi definida como meio ambiente. Nessa perspectiva, a partir dos pressupostos teóricos da modelagem matemática, a qual, conforme Bassanese, 2010, utiliza-se da linguagem matemática. Modelos para interpretar e resolver problemas do mundo real, objetivou-se nesse estudo analisar os parâmetros físico-químicos da água do Arroio Clarimundo, localizado no município de Cerro Largo, Rio Grande do Sul, que passa por áreas industriais, rurais e 70% perpassam a área urbana, com o intuito de buscar a presença de resíduos, além de buscar por rejeitos de esgoto devido à falta de saneamento básico. Realizou-se a coleta de amostras em 4 pontos do Arroio Clarimundo. O ponto 1, um pouco afastado do centro, perto de construções, mas que ainda existe presença de vegetação. O ponto 2, localizado bem no centro da cidade. O ponto 3, localizado dentro do Parque de Exposições do município. E o ponto 4, na nascente do arroio, com grande presença de mata. O Laboratório de Química da UFS analisou-se dados como temperatura, odor, turbidez, condutividade, oxigênio dissolvido e potencial hidrogeniônico. Foi possível perceber que o ponto 4 é o único ponto que não apresentou indícios de resíduos sólidos em seu entorno. Nele também existe uma maior presença de vegetação, justificando a temperatura mais baixa, 18 graus Celsius. Em contrapartida, a temperatura do ponto 2 foi a mais elevada, 20,6 graus Celsius. Nas análises, percebeu-se que o ponto 2 e o ponto 3, o oxigênio dissolvido foi igual ou inferior a 2 mg por litro, ocasionando a morte dos peixes. Já o pH é responsável por indicar a concentração de íons de hidrogênio, H+, o qual indica acidez, neutralidade ou alcalinidade, no meio em que está. Com isso, percebeu-se que o ponto 2 apresentou o índice de pH mais ácido, 6,84. Os pontos 3 e 4 apresentaram seus índices de pH neutros, igual a 7. E o ponto 1 apresentou uma leve alcalinidade, 7,16. Em relação à condutividade, ou seja, a análise de íons livres em água, essa foi apresentada em todos os pontos de coleta. Em relação à turbidez e odor, pode-se perceber que no ponto 2 e 3 apresentou-se um odor elevado devido ao esgoto despejado nesses pontos, e a turbidez revelou uma aparência turva da água que pode estar associada à ação antropogênica, principalmente por compostos tóxicos e organismos patogênicos, segundo a Resolução CONAMA 2005. Para concluirmos, podemos perceber que o Arroio Clarimundo sofre de problemas de contaminação, uma parte pelo descarte incorreto de esgoto nessas águas, além da falta de conscientização das pessoas, que contribui para a poluição. É importante o cuidado da população em relação ao meio ambiente. Muito obrigada.